apoiar hoje numa proposta de trabalho para nós fazermos aqui uma reflexão. No trabalho do médico cirurgião, Dr. Décio Iango, ele é da Federação Espírita do Mato Grosso e presidente da Associação Médica Espírita do Mato Grosso. E ele traz um ângulo ali, uma proposta aqui para a gente conversar, muito interessante. Eu não consegui preparar o PowerPoint, mas vou tentar fazer do quadro aqui, eu preciso da anotação para não perder o público. Pois bem, todo espírita, ou simpatizante, em aproximando-se da doutrina, ele vai buscar, no primeiro momento, entender quais que são os princípios básicos dessa doutrina. Isso nós fizemos em qualquer coisa que formos estudar. Tem que ter aquilo que é principal, aquilo que é o centro, para tu ter, vamos dizer assim, tu construir as pilastras, né? E em cima dessas pilastras, ao redor delas, daí construir os ambientes que se desejam. Isso vale para qualquer campo, né? Pois bem, então a concepção espírita de Deus é a base. Em cima desta concepção espírita sobre Deus, todas as outras colunas vão ser erguidas. Então, é lógico que a ideia que nós tenhamos desta concepção, o jeito que nós entendemos ela, é de suma importância. Porque todos nós temos valores e essa concepção já está pronta em nós. Nós já viemos de outras religiões, nós tivemos outras encarnações e não fomos espíritas em outros. Acho que raro a pessoa que já nasce aqui espírita. Então, tu tens uma construção daquilo que é a causa primária. Todo mundo tem. O que é Emmanuel, o Espírito Emmanuel que se manifestou pela psicografia para o Chico Xavier, ele diz o seguinte, que não importa se nós tenhamos ou não, qual que seja o valor, qual que seja a ideia que nós tenhamos de Deus, não importa. Tendo consciência dela ou não, ela influencia diretamente em todas as ações e todos os atos da nossa vida. Ah, não acredito em Deus. Todas as tuas ações e teus pensamentos têm esse peso. Não acreditas em Deus, não acha que há uma criação, uma ordenação, uma harmonia, tu não acha que há um projeto para o universo, tu vai agir conforme isso. Ah, não acredito em nada disso, tu vai viver o aqui e agora, tu vai se apegar à matéria, tu vai achar que aqui... Então tu vai conduzir a tua vida baseado naquilo que tu acha. Então a concepção espírita de Deus é a base. A reencarnação, como instrumento da providência divina, manifestando aí a sua justiça. A mediunidade, o contato, a possibilidade de interação entre os vários mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, onde nós estamos agora. O espírito imortal, individual e imortal. Que, olha só que coisa meio maluca de pensar. Nós conseguimos conceber uma coisa que tem começo. Então, pensar que eu tive um começo um dia, cabe na cabeça. Não é não? Então, cabe. Eu nasci, me formei em um processo lá atrás, que eu não consigo saber exatamente qual, mas eu tenho a imortalidade para sempre. Dá. Deus já é complicado para nós. Nós concebemos uma coisa que, sem começo e sem fim. Então, o limitado que nós somos limitados. Conceber uma coisa ilimitada é muito difícil. Então a concepção espírita de Deus, ela muda os patamares. A mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, no livre-arbítrio, ação e reação, que a gente vai estabelecendo. Quando a gente, com a base que a gente tem, da concepção espírita de Deus, da imortalidade, da individualidade, do espírito, da mediunidade, da reencarnação, quando eu compreendo esses princípios e olho a vida, e olho a realidade baseado nisso, bem entendido, eu vejo a evolução acontecendo.
Então hoje a proposta seria assim, ó, qual que é o caminho dessa evolução? Como é que ela acontece para nós? Seria a proposta do trabalho de agora. Então, vou fazer uma pergunta aqui, não precisa ver a mão, não precisa ninguém se constranger. Né? Mas ela é importante. Então eu compreendi os princípios da doutrina, certo? A concepção de Deus eu tenho pronta ela aqui. Eu faço a pergunta, quem aqui é perfeito? Se tivesse, seria uma novidade. Pode dizer, tem alguém aqui que é perfeito? O que a senhora arriscaria dizer? Não? Que sim? Não? Aposto que a maioria pensava, não. Eu converso, é só perguntar para a minha mulher que vai saber que eu não sou perfeito. Ah, conversa com o marido, vai saber também. E eu vou ser o primeiro a dizer assim, ó, eu sou o perfeito. É estranho isso? Nunca ouviram falar? Só fala que é imperfeito, né? Então Deus é absolutamente perfeito. E Ele tem que ser assim para ser Deus. Na concepção espírita de Deus, nós vamos aprender lá que eu não consigo perceber, nem saber a estrutura, como seria Deus na sua intimidade. Falta para isso um sentido. Allan Kardec responde, né? Não consigo perceber, sentir Deus, entender Deus na sua intimidade. Não tem como. Falta para nós um sentido. Mas nós damos atributos a esse Deus que ele não pode, assim, eu não sei exatamente como é que Deus é, mas eu sei que tal coisa ele não pode deixar de ser. Perfeição é uma delas. Deus, para ser Deus, tem que ser perfeito. Tudo o que ele criou, e ele criou dois princípios básicos, espírito, princípio inteligente e princípio material. Tudo o que ele criou é perfeito. Então você, nós aqui, nós somos perfeitos. Absolutamente Deus não erra em nada. Se eu apresentasse aqui uma foto de uma planta brotando, poderia dizer, nossa, está perfeito. Não está perfeito porque não é uma árvore, não tem fruto, não está pronto, mas a planta é perfeita. Nós não somos perfeitos se formos pensar uma obra pronta, mas como potencialidade, nós somos criados de 0 a 100%, vamos imaginar assim. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, eu estou em formação, eu estou incompleto, mas do jeito que eu estou perfeito. Então Deus não erra. Deus não fez nada inacabado, nada pela metade. Ele fez uma coisa, criou, deu estrutura, que sai de zero e vai. Para onde é que nós temos ido? Nós saímos da inconsciência, da ignorância, da simplicidade e estamos caminhando em direção à plena consciência, à perfeição. Então, a evolução é esse caminho aqui que nós vamos preenchendo, que nós vamos trilhando. Então, eu não sou imperfeito, eu sou incompleto. Um exemplo bom, se eu quiser estudar, tu imagina que nós fôssemos uma bandeja de copinhos. Tem ali, copinho ali. Todo mundo sabe o que é uma bandeja de copinho. Está aqui o desenho, perfeito o desenho. Né? Tem um quadrado no meio. Então, nós somos uma bandeja de copinhos. Começa zerado. E nós vamos colocar nesses copinhos as coisas que nós vamos conquistando, que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos aprendendo. Certo? Então, vamos ver aqui o copinho da paciência, das virtudes, da inteligência, da bondade. Todos eles. Aqui o copo. Então vamos imaginar isso. O copo da paciência de vocês aí, como é que está? Até nessa etapa, como é que funciona essa evolução aqui? Ó? Nós passamos, lembra lá que nós estudamos isso, né? Mineral, passa pela faixa do reino mineral, passa pelo reino vegetal, passa pelo animal,
Quando chega no animal, ele adquire a condição de consciência de si mesmo, de pensamento contínuo, nós entramos no reino hominal, no reino do homem, da humanidade. Esse se divide em três partes. Nós atingimos o pensamento contínuo, desenvolvemos a inteligência, e qual é o outro caminho aqui nosso? Qual é a outra parte? Que Jesus põe como objetivo: desenvolver o amor incondicional. Amar o próximo. Isso é incondicional. Amar o próximo, interessa o próximo, onde é que é o próximo? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, amar o próximo é incondicionalmente, qualquer um, chinês, japonês, parente, sogra, cunhado, tem que amar. Então, quando chega aqui, nós atingimos o reino, nós atingimos a faixa da angelitude, do espírito puro. O espírito puro, ele não tem mais nenhuma relação, ele não tem mais nenhuma necessidade da matéria. Então, não está escrito lá na Bíblia que um dia o homem vai estar face a face com Deus? Já ouviu isso? Ninguém ouviu isso? Nenhum padre falar, nem pastor, nada? Então, assim, um dia nós estaremos face a face. Como é que seria isso? Seria aqui. O dia que nós destituímos completamente de matéria, quando nós não tivéssemos nenhum tipo de defeito, vamos dizer assim, de ainda falta de perfeição, nós percebendo na sua completude as leis divinas, como que é, porque o perfeito não muda, o perfeito é. Quando a gente perceber isso, nós teremos a percepção, então estaremos frente a frente a Deus. Face a face é ter essa completa concepção, é ter essa compreensão toda. Por exemplo, vamos através do copinho aqui, dá para entender. Então eu tenho um pouquinho aqui de paciência, certo? Um pouquinho de paciência. Isso aqui é o copinho da paciência. Vou dar um P nele aqui, vamos usar ele como exemplo. O mal é a ausência do bem. Assim como a luz, como a escuridão é a ausência da luz. Por exemplo, se tu pegar uma caixa quadrada, ou um quarto, e fechar totalmente lá, e deixar uma frestinha, a luz vai entrar. Certo? Agora, se tu sair para fora, a escuridão não sai lá dentro. A escuridão é a falta da luz. Então o mal que a gente acha que existe, ele não é uma coisa real, ele é a falta de uma coisa, ele é a falta do bem. Então, aqui no copinho, a ausência, o efeito da falta da paciência que falta ainda para encher o copinho, aquele espaço que está vazio, que eu tenho que encher, é a impaciência, é a irritabilidade. Está tranquilo, Zé? Serve bem? Então, olha só. Quando eu vivo uma experiência, essa experiência dá um resultado. Eu analiso esse resultado, essa consequência. Eu fiz uma coisa que foi bom ou foi ruim. Eu analiso aquilo, eu repito várias vezes. Eu percebo, não, isso é bom, isso serve para mim. Eu entendi, eu percebi, eu compreendi uma verdade. Isso vai para o meu papel. Então, o que nós sofremos agora? Nós sofremos o efeito daquilo que está faltando. Esse jeito de ver que o Décio coloca foi um dos mais bacanas que eu vi até agora. Então, quando a gente percebe em nós ou nos outros uma coisa que não é legal, uma coisa equivocada, uma coisa que irrita, uma coisa que atrapalha, então a pessoa está demonstrando o efeito da falta. Quando ela reage com violência, a violência não é uma coisa concreta. A violência é a falta do amor, da suavidade.
Então, quando nós percebemos no outro, o outro foi áspero, faltou mansuetude. A pessoa mentiu. Então, não é que ela está cheia de mentira. Ela só está expressando o que falta. E o que acontece? Nós só olhamos para o outro, olhando essas faltas. Isso nos atrapalha, isso nos deixa confusos, a gente faz a gente se bater demais. E a gente não vê o que tem, a gente não percebe o que tem no copinho. Só que, daí tem um detalhe. Tem copinhos que a gente já encheu. Tem coisas que nós já conquistamos, que nós já aprendemos, que nós já sabemos. Tem outras coisas que é zero. Se nós fizermos um exemplo aqui, te garanto que se fosse todo mundo falar, alguns iam dizer, pô, cara, eu não tenho paciência não, eu sou frego, eu chego e toco os pés mesmo, não quero saber, não é? Tem outro que já não. Vai dizer, não, eu seguro a onda, eu não me incomodo. Então, cada pessoa é uma bandeja, cada bandeja dessa com muitos copinhos, cada um tem um tanto em cada copinho, então nós somos iguais perante Deus, mesma potencialidade, nós temos a mesma capacidade de ir, só que nós estamos diferentes. Então, onde é que vem o problema? Aqui. O nosso problema maior é o seguinte. Eu tenho aqui um pouco dessa qualidade aqui, que eu adquiri com o passar dos tempos. Nós estamos encarnados. Então, o que é a realidade aqui para nós? A realidade é uma percepção que nós temos através dos sentidos. A gente vê pelo reflexo da luz, sente pelo tato do sistema nervoso, a gente sente o gosto. Pelos 5 sentidos, nós percebemos essa realidade. Só que nós temos uma interpretação dessa realidade. Às vezes aquilo que a gente pensa que é, não é. Quando a gente se apega às coisas materiais, a gente está se baseando nesse mundo de ilusão. Vocês sabiam que, por exemplo, nós não encostamos em nada? Olha que coisa maluca. Tu não encosta na realidade em nada. A matéria tem espaço entre os átomos. E o átomo não é sólido. Ele tem um núcleo. Ao redor dos átomos, dos mais variadas coisas, tu tens um campo de força que passa os elétrons. Eles não se encontram, não se batem um no outro. No máximo, um elétron muda para o outro. Então, na verdade, tu não encosta em nada. Tu encosta naquele campo infinitesimal lá. A matéria é cheia de espaço, uns com mais, uns com menos. Então eu tenho uma percepção disso, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu penso. A gente monta então um mundo de ilusão. Nós montamos um mundo de ilusão. Nós criamos expectativas. Qual é que é o problema das nossas relações? Eu construo o castelo das minhas ilusões, da minha percepção, convido outro para morar no meu castelo, mas eu quero que ele veja o castelo do jeito que eu fiz, que eu penso, que acho que é. O outro, ao contrário, o outro pensa que tu está indo no castelo dele, olha só, que tu está indo no castelo dele, tu está morando lá e está vendo o que ele está vendo. Então, o marido e mulher, o marido tem uma percepção da realidade, ele tem compreensão que ele acha que é, e a mulher tem outro, e nossos conflitos humanos se dão nisso. Jesus chegou e disse, olha, meu reino não é desse mundo. Ele não estava falando da terra, do chão, das árvores. Ele estava falando disso. Ó. Existe uma realidade porque Deus criou o universo. Existem regras, leis perfeitas. Então, quando eu percebo quais que são essas regras, quando eu consigo entender, quando eu atinjo aquela compreensão,
Quando eu percebo a verdade, aquilo ali não muda mais. Então, às vezes nós estamos estudando, aprendendo, faz o que da doutrina espírita. Tem horas que a gente percebe essa verdade revelada, que é o Consolador prometido, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, a reencarnação. Aquilo não muda mais. Você não consegue ver. Agora eu não acredito mais. Estou aprendendo na escola 2 mais 2. Aquilo é. Pode tentar tudo que a gente não vai mudar. Então aquilo que a gente compreende da realidade não muda mais. Quando duas pessoas, ou mais de duas pessoas, compreendem algo que não é ilusão, que não é expectativa, quando as duas pessoas entendem, o foco se alinha. As pessoas, opa, é por aqui, daí é fácil. A pessoa entende aquilo, tu também, o outro também, e as coisas acontecem, se fazem. Enquanto cada um tem uma expectativa, uma coisa montada de ilusão, a gente fica se batendo. Porque eu quero que eu veja o outro conforme eu enxergo, conforme eu quero que ele seja. É o conceito da física quântica, do observador. A realidade existe a partir do observador. Deus é o observador pleno. E as criaturas, então, existem múltiplas realidades, porque cada um vê coisa. É o conceito da física quântica. Então, olha, isso não é interessante isso. Eu crio. Vou dar um exemplo do filho, para ficar mais tranquilo. Nasce o filho. Tu pega o filho no colo, primeira vez. Tu diz para ti mesmo, assim, cara, agora eu entendo por que eu estou aqui. Acho que é a vez de outras experiências. Mas é a experiência do ser humano aqui encarnado, a mais intensa. Uma das mais intensas. Quando tu pega o filho assim, eu me lembro quando eu peguei eu via minha filha atrás de um vidro, assim. Uma mãozona desse tamanho. Para fora do negocinho, uma mãozona, uma coisa, a primeira coisa que eu vi. Um olhão desse tamanho, olhando assim, na tina. O que tu percebe nessa hora? Tu pensa assim, muda a perspectiva, muda, é outra. Tu pensa, cara, agora eu sei por que eu estou aqui. Isso aqui é sério. Isso é meu, isso é eu tenho que dar conta. É um negócio, não é assim? Tu diz assim naquela hora, se precisar de um braço, eu corto, não é assim? Tu diz, eu amo, incondicional. Pega aquela coisinha, toda molinha, toda... Pegar na mão do neném, a coisa mais... Né? Não é? Tu diz, não, eu amo incondicionalmente. Aí, troca a fraldinha, coisa, para, porta, chazinho, né? Se a mulher não ficar doente, não tem que cuidar dos dois, não é não? Tem que pedir ajuda para a tia, não é aquela coisa toda. É 100%. Hein? Tu diz, não, é incondicional, eu amo essa criatura aqui incondicionalmente. Aí, começa a crescer, tal, começa a gatinhar, falar, daí a fralda já... Agora é a tua vez. Já não é uma coisa 100%, não é? Já é outra coisa, já está falando. Aí ele continua crescendo e tal, fala, chega na adolescência. Quando chega na adolescência, ele começa a mostrar o espírito que ele é realmente. Então, ele era um espírito, já existia, já tinha sua bagagem, passa pelo processo da infância, juventude, vem para a juventude, quando ele chega na maioridade, é aquele espírito de antes, mais essa experiência que viveu agora. Aí ele vai mostrar como é que ele é. Só que, o que tu fez? Da fralda até na adolescência, tu criou uma expectativa. Ah, meu filhinho, quero que meu filhinho seja isso. Eu sou veterinário, quero que meu filho seja veterinário, quero que meu filho seja assim, quero que meu filho seja inteligente. Quando ele jogar bolinha lá com os amigos, eu quero que ele seja melhor. Tu cria uma expectativa do que tu quer que teu filho seja. E quando chega na adolescência, ele vai mostrar quem que ele é, e tu quer que ele seja aquele que tu imaginou, aquele da ilusão. Outro motivo de conflito.
tu quer que o teu filho seja aquilo que tu pensou. Filho meu, não faz isso. Filha minha, blá blá blá. Cheio de poder, né? E se é uma educação castradora, se é um sistema meio mais antigo, é duro o negócio. Porra. O filho não pode ser ele tem que ser aquilo, e tem que se formar naquilo que eu poder. Ele tem que se formar, e tem que não sei o quê. Mas se não é, se ele não quer, ele vai se expressar como ele é, é outro trabalho. Ali nessa fase da adolescência é muito difícil. Não só para o espírito que está naquela fase da adolescência, como para o pai e para a mãe, que vai ter que aprender a amar diferente. Respeitar do jeito que é. Aceitar que é. Então, nem os filhos nós amamos incondicionalmente. Isso é condição. Olha, eu gosto, te amo, desde que seja um filho legal. Se não for um filho legal, não aceita. E a vida vai se arrastando, vai se empurrando. Vai. O filho não quer estudar, não quer isso, não quer aquilo. Tu não aceita, porque na tua cabeça, na tua expectativa, e esse filho da expectativa, tu montou. É teu, não é dele. E ali vai haver estou decepcionado com meu pai, estou decepcionado com meu filho. O filho também monta uma expectativa de pai. Só que ele está em transformação, então o pai e a mãe são os heróis, e daqui a pouco aquela expectativa do pai herói, ele vai ver que o pai gosta de uma cachaça, já viu a mãe mentir, e vai desmontando aquela expectativa que são meus pais, né? Então, quando chega na adolescência, se encontram os dois com esse problema. O problema das conversas. Cada um com seus copinhos, precisando viver suas experiências. Então, como é que a gente evolui no meio dessa briga de foice, não é não? Isso é um exemplo. Como é que eu faço para encher? Um exemplo primeiro do casamento. O casamento é interessante. Porque, vamos imaginar que tem um teste de casamento. Vamos começar com uma mulher. A mulher é mais sensível, mais sincera, não é? Só fala a verdade, vou começar pelas mulheres. Ele diz, o Décio e a Marlene Nobre também faziam essa comparação, diz assim, deverias fazer 4 perguntas. Eu vou ler aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Né? Deverias fazer 4 perguntas para, quando resolver se casar, formar uma família. A primeira pergunta era tipo assim, vamos imaginar que eu seja alguém que está, um padre, um juiz, alguma coisa, né? A primeira pergunta é tipo assim, você gosta do fulano? Daí ela vai dizer sim ou não. Se ela dizer não, acabou, nem pode guardar para apagar o fogo, guardar os doces, não vai ter nada, né? Não gosta, né? Não tem como. Aí ela passa pela primeira fase. Primeira pergunta, gosto muito dele. A segunda pergunta, escuta, ele tem defeito? Se ela dizer, não tem defeito, não dá um ano. Ó, porque ela já apresentou o defeito de ser cega, né? Já começou complicado. Então eu tenho uma expectativa de como é que o outro seja, e se ele não atender a minha expectativa, não vai dar certo. Estou falando só da mulher aí. Daí tudo bem. Mas ela diz, não, tem defeito. Passou na segunda fase. Terceira fase. Qual que é o pior defeito dele? Vamos dar um exemplo aí. Ele é pão duro. Né? Difícil de acontecer. Mas tem. Né? Essa eu já tenho. Aí, pior defeito, ela identificou. E ela vai dizer, não, eu sei, o pior defeito desse danado aí, ou ele é preguiçoso, é isso, aquilo, tá, ela vai... Daí tem a segunda, a quarta fase, que é a quarta pergunta. O que tu vai fazer a respeito? Se ela disser, eu mudo ele,
vai ser aquele casamento que vai se arrastar por anos, aquela coisa que a gente já sabe. Né? No nosso caso aqui não tem nenhum assim, mas a gente tem vizinho. Né? A gente tem vizinho que a coisa, não é? Um quer fazer o outro, botar o pé do outro naquele calçado, e aquela luta, e aquele casamento. Às vezes permanece o casamento, mas é uma coisa. Já viram isso? Isso tem, né? Não estou mentindo, né? Vai por anos. Por quê? Porque uma pessoa, ela tem uma expectativa, ela quer, a realidade que ela vê, ela quer que o outro seja aquilo. Ela quer que seja aquilo que ele seja. De qualquer forma. É o mundo. Então vai ser sofrimento à vista, porque vai vir um rapaz com uns copinhos todos diferentes, os copinhos dela, e vai ter que se entender nesse negócio aí. Vamos ver como é que faz para encher esse copinho. Isso existe? Existe, né? Tem outros que dizem assim, pior ainda, estou esperando o príncipe encantado. Já parece? Estou esperando o meu príncipe, estou esperando a minha princesa, né? Não existe, porque o príncipe e a princesa é algo idealizado, é algo que existe na tua maneira de ver a realidade, na tua expectativa. Não tem príncipe que resista nos momentos críticos, do bafo, do mau hálito, acordar com preguiça, o chulé. Então, vai beijar o príncipe e vai acordar o saco. Não tem jeito. É sempre assim, né? Não dá um ano, tá vendo? Olhava para o lado, via aquele príncipe, tá vendo um sapo ali, e aquele sapo está cada vez pior. Né? Cada vez, não é assim? Mesma coisa a princesa, ninguém é princesa, idealizada, bonitinha, redondinha, durinha, não sei o que lá, atenciosa, leva um cafezinho na mão. Não é que já se viu isso, levar um cafezinho? Né? Isso não vai durar esse cafezinho. É isso? É assinar o negócio, depois a gente conversa. E daí aquele negócio que criou aquela expectativa, aquilo não é real. Porque nós não estamos vendo o outro realmente. Então qual que é o segredo da convivência? É perceber, achar nesse balanço aí, perceber onde é o que é importante para ti, o que é importante para mim, e o que não é, para a gente focar num lugar só. Quando a gente foca na mesma direção, as vistas se alinham e a gente consegue avançar. Vive a experiência dá um resultado, a gente chega à conclusão que é bom, que é verdade, e se for certo mesmo, vai para o copinho. Então lá no copinho da fidelidade, da honestidade, no copinho da confiança, vai colocando, vai enchendo. Então qual é a receita para o casamento dar certo, para o sucesso? É a confiança que o outro vai me procurar perceber. Lá nas perguntas para a mulher, se ela disser assim, eu sei qual é o pior defeito dele, não é só um não, mas eu me adapto. Eu vou me esforçar para conviver com isso. Porque eu não posso mudar o outro pode se mudar. Convivendo comigo, tendo confiança. Eu estou te olhando, estou te vendo do jeito que tu é. Aí eu convivo com uma pessoa dessa, provavelmente eu vou mudar. Por mim mesmo, não é ninguém que muda. Ah, mas eu mudei meu marido. Mentira. Tu pode, duas pessoas estão juntas, durante um tempo que tu tem aquilo que a pessoa quer, tu pode coagir ela, tu pode manipular ela. Ela está ali na pressão. Se ela sair não tem nada. Ela faz as contas, ninguém é bobo. Não é não? Pô, se eu sair com a mão na frente e outra atrás, eu vou parar. Não é? Não é assim? Pô, às vezes a coisa não é só material, mas o que a gente faz usa disso. Já telefonaram para alguém e diz assim, ó, ô Pedro, precisava de tal coisa. Aí atrás uma vozinha que tu escuta no telefone, ah, diz isso, diz aquilo. E o Pedro diz aquilo.
tu interfere na opinião do outro, tu não respeita a opinião do outro. Interessa se tu concorda, não, tu pode dizer que tu não concorda, mas tem que respeitar a ação do outro, porque o outro é o outro, ele tem lá seus próprios, sua interpretação, é ele. E nós sofremos por causa disso, porque a gente acha que eu sei o que é certo. Tu não sabe, eu sei. Eu sou melhor, isso é orgulho. Eu sou mais inteligente, sou mais evoluído, sou melhor, então eu sei o que é bom para ti, eu sei o que é bom para o centro, eu sei o que é bom, eu sei o que é bom. É o pior de todos. Então é um negócio. Então a gente vai evoluir, não é só lendo, não, a gente vai evoluindo, aprendendo com as experiências nessa relação com os outros. Essa imagem do copinho é muito interessante, né? Então como é que faz para encher? Por conta das coisas, por conta que existe uma lei de evolução, nós vamos aprender o tempo todo. Por exemplo, eu faço uma coisa e acerto. Então eu aprendi uma coisa, tudo certo. Eu faço uma coisa e dá errado. Eu aprendi que aquilo é um jeito que não dá certo. Estou aprendendo. Então nós estamos aprendendo o tempo todo. Só que às vezes isso está muito emaranhado, misturado com outras coisas, não é a verdade. Né? Não é o que é certo, a gente não chegou lá ainda. Quando tu entende a verdade, é aquilo, não sabe mais. Tá certo? Então, quando a gente falar de bem e de mal, que às vezes a gente chega a dizer assim, ó, que o mal é uma força, que o mal é algo que... Olha só, tem as religiões, elas tentam explicar isso. E algumas religiões, elas colocam o mal como uma força. Criada por um Deus, criou lá, e o Satanás é tão forte quanto, e é uma luta entre o bem e o mal. Se tu assistir televisão, um filme lá é o bem e o mal, como se o mal fosse algo real. Não tem isso? Star Wars, aquela série, o mal, a força, né? Como se fosse, não é, isso é um equívoco nosso que a gente vai representando por ele. A consciência, ter ciência, saber é o bem. Compreender a verdade, as leis divinas, perceber o que é, porque o que é perfeito, o que é não muda. Quando tu entende uma coisa que é, não muda mais. Então, o bem é ter ciência, ter a consciência das coisas. O mal é ignorar aquilo, é não saber, é sofrer o efeito da parte que falta. Essa parte que falta aqui, ela não é real, é só uma falta. E a gente atribui, né? Então a nossa interpretação de Deus lá no começo está furada. Não, falei, Deus não, como é que vai fazer criar uma força? Não faz sentido. Então olha só como é importante, né? Então a ignorância é o mal, é a ignorância daquilo que ele não sabe. Né? O egoísmo é a falta de quê? De bondade. A violência é a falta de carinho, e assim vai. Então, tudo aí. Sobre esse ângulo a gente começa a pensar, né? Como é que eu faço? O que eu preciso? Eu preciso, então, experimentar. Eu preciso fazer, eu preciso me envolver, eu preciso me relacionar. Eu preciso viver a experiência. Quando eu vivo a experiência, aquela experiência tem um resultado. Como é que eu consigo ter experiência? Vivenciar. Quando eu vou tendo as experiências, tem dois resultados só. Ou dá certo, ou dá errado. Aí nós entramos num outro problema nosso também. O que nós fizemos? Por conta que a nossa interpretação da realidade é muito complicada, às vezes, isso aqui é um pêndulo, né? Então tem horas que eu acerto na mosca. Escrevo um negócio, no outro dia eu olho e digo, não, eu sou bom mesmo.
Claro, tu acertou, tu se acha o máximo. Já aconteceu isso uma vez? Fiz aquela construção, olha para a construção, assim, isso, cara, cobrei barato. Né? Tem hora que a gente acerta. Nessa hora, tu também não aprende, porque tu estagna. Não, eu sou o cara que se preocupa mais, estagnou. É ruim também. E tem hora que tu erra, tu diz, não sirvo para nada. Eu sou um zero à esquerda. Não sei porque que eu nasci. Devo ter jogado pedra na cruz. Não sei o que lá. Tu é o pior das coisas. Então, muitas vezes a gente fica oscilando. Na hora que tu está no máximo, tu está se achando, tu também não é bom. Tu não está percebendo as coisas. Quando tu está no mínimo, tu também deixa de produzir. Porque tu podia estar fazendo algo que estaria beneficiando alguém e tu não faz. Ô fulano, ajuda em tal atividade aqui no centro. Não estou preparado. Não estou preparado. Será? Então tu se acha tão mínimo que tu deixa de beneficiar alguém. Podia ajudar o vizinho, podia fazer um monte de coisa, podia ir junto, podia não sei o que, podia... E tu... Então qual é que é o... Quando nós vamos ter a experiência, nós precisamos ter a experiência, qual é o segredo então? É o equilíbrio, né? Quando eu estou no equilíbrio, eu sei que eu posso acertar, eu sei que eu posso errar. A percepção, né? Da realidade. Eu podendo acertar e podendo errar, eu vou tentar acertar o máximo de vezes possível. Porque eu sou incompleto. Está faltando. Eu tenho que tentar. Se eu, tentando o máximo, errar, eu sei que... Então, não vai ter grandes problemas. Eu consigo, o nome disso, dessa percepção da realidade, de tu não estar muito lá e muito cá, o nome dessa percepção é humildade. Humildade é a percepção da realidade. Saber o que é. Se tu é a pessoa, nós estamos aqui umas pessoas reunidas, se tu souber que tu é o líder aqui, que tu tem responsabilidade, tu tem capacidade, tu tem que ter humildade e dizer, não, deixa que eu faço. Se tu perceber que não, olha, de fato, não tenho as condições e percebo que falta, olha, eu não posso ser esse líder. Humildade não é ficar atrás da fila lá, olha como eu estou no último. Não, se o teu lugar é na frente da fila, tu tem que estar na frente. Se o teu lugar no meio, então a humildade é a percepção da realidade. Se é tu, faz. Se não é tu, não é uma coisa, não é um gesto, é uma percepção. É lógico que a gente vai errar nesse negócio aí, né? Tem hora que a gente está aqui no máximo, está se achando. Tem uma eleição, eu quero ser o presidente. Tá? Vai para o mínimo, putz, o que eu vou fazer? Eu não dou conta disso aí. E daí não sabe onde é que está, o que faz, assumiu mais, deu um passo mal para as pernas. A gente faz isso direto, né? Não é não? Vira e mexe, a gente está fazendo isso. Então, quando a gente percebe aqui que errou, eu vou tentar acertar o máximo. Vou tentar me equilibrar ao máximo. Mas quando eu percebo, só tem dois caminhos. Eu posso me culpar, culpa é estagnação. Ou posso assumir o caminho da responsabilidade. Tomar conta do erro, perceber o que errou, assumir a responsabilidade de reparar. Então eu chamei a dona Emilda de feia para ela. Fiz uma ação. Aí eu percebi que, putz, foi mal. Não é só pedir desculpa. Desculpa. Não, eu tenho que tomar a disposição de nunca mais fazer isso e de reparar. Esse momento que eu percebo o erro,
Por isso que eu tenho que procurar o equilíbrio. Olha, esse momento que eu percebo o erro é o momento do arrependimento. Esse é o primeiro momento para a gente acertar. Eu me arrependi porque eu errei ali. Daí eu tenho que reparar. Tenho que ir lá, vou ler Milton Santana, eu falei isso que a senhora para ela. Daí eu vou lá nela e disse, olha, o que eu falei não é bem assim. O cabelo dela ficou ótimo. O que eu disse, o cabelo só esquece, né? Eu tenho que reparar e criar a disposição de coisa. Para isso eu preciso de vontade. Então, eu falei lá no começo, para ele não confundir as coisas, que a evolução acontece por uma lei. Existe a lei da evolução, nós estudamos, né? Segundo módulo, segundo ano. Lei de evolução, vamos estudar as leis morais. A força da evolução vai acontecendo, a gente vai se transformando. Só que nós não vamos evoluir tipo uma folha ao vento. A parte nossa, nesse processo de evolução, é a vontade. Então, tu tem que ter a vontade. Se tu tem vontade, tu sabe perceber o erro, tu sabe que aquilo é, tu se dispõe a não errar, tu está com vontade naquilo, tu vai encher o copinho, tu vai aprender o que é certo, sem dor. A vontade é o motor, a vontade é o teu combustível. Tu quer, tu faz acontecer. Agora, e a gente pode ir tranquilo, porque o que acontece? O que eu preciso daí é acertar a direção. Porque quando eu errar a direção, as leis divinas, né? Vamos dizer que a lei divina seja... Quando eu errar a direção, o que acontece? A dor me puxa de volta. Não é assim? Então, se alguém aqui tem alguma coisa doendo, tá bom o negócio, tu tá fora da linha. Tem que achar o que é para corrigir. Tem gente que às vezes chega ao centro espírita e reclama, minha família é toda ruim, só eu que sou bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes ela tem a participação dela lá. Daí dói, confusão, briga, angústia, sofrimento, não sei o que, eu estou sofrendo. E o sofrimento é esse sinal, que tu está desalinhado, a dor puxa de volta. Agora, se tu resolveu pela vontade, entendeu que é certo, tu está empenhado nisso mesmo, a vontade é teu combustível. Então quer dizer o que com isso? Não precisa sofrer, não precisa se autoflagelar, não precisa quebrar a perna. Dá o exemplo do parque de diversão. Então, no parque de diversão tem uma roda gigante lá. Tu chega na roda gigante e está na fila. No Brasil tudo tem fila, roda gigante inclusive. Lá no Beto Carreiro, entrou na fila. Aí entrou uma rodada. As pessoas saíram chorando. Medo. Está fornado. Os caras saem chorando, desespero. O que acontece? Tu sai da fila, eu sairia, né? Tu vai no negócio onde é que sai todo mundo mal, né? Tu sai da fila. Não é isso? Então, como é que a gente aprende? A gente aprende pela experiência, que é a mais intensa. Pela experiência, viver aquilo intenso. Tu aprende pela experiência, experienciando a experiência do outro. Tem um valo, a pessoa vem correndo, pula, pô, quebra a perna. Tu está aqui, passa outra, pum, quebra a perna. Pum, quebra a perna. Tu precisa pular, quebrar a perna para entender que quebra a perna pulando? Não, tu aprende pela experiência, tu experiencia a experiência do outro. Mais um jeito, pelo relato. Então a gente lê romance, a gente vê filme, vê isso, vê aquilo. As pessoas têm uma experiência muito marcante, escrevem isso, gravam, e eu leio, eu vivencio aquela experiência. Não é bom ler um romance, um negócio assim? Tem as experiências lá. Aí é um jeito de aprender. Só que é menos intenso. Então eu demoro mais. Aquilo tem menos impacto. Só que lá na roda gigante, eu estou lá na roda gigante. Só que aconteceu o seguinte: as pessoas travou a roda gigante, entraram em desespero, as pessoas choraram um monte. E eu não me solidarizei, eu não me empatizei, eu não tive uma empatia com aquelas pessoas. Elas estavam sofrendo e eu dando risada. De bola. Outro dia, outra fila,
outra roda gigante, eu vou entrar na fila e volto. Nem vou considerar aquela experiência, porque eu não tive empatia. Na primeira experiência, não, eu vi as pessoas chorando. Quando no outro dia eu fui no parque, eu pensei, aqui é o lugar que os caras choram, nem vou mais. Então eu já peguei como ensinamento para mim que aquilo não me servia. Mesma coisa pelo relato. A pessoa leu todos os livros da biblioteca ali. Daí tu pensa assim, nossa, essa pessoa é muito mais culta que eu. Só que ela leu os livros e ela não relacionou aquilo intensamente com os referenciais de vida dela. Então ela leu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela não relacionou aquilo com a vida dela. Ela leu o Shomuni, leu tudo. Daí tem um livro que tu leu. Ela leu todos. Tu leu só aquele vermelhinho lá. Daí tu, você leu aqui. Escuta, o que é aquele livro ali? O que a senhora achou? Não sei, eu li, não lembro. Não pegou nada. Só perdeu tempo. Ela não contextualizou aquilo com a vida dela. Não botou nada no copinho, entendeu? Não tem nada lá. Fica com uma vaga lembrança. Nem computador de português, uma vaga lembrança. Não tem memória. Fica assim. Então, nós temos que fazer as coisas, fazer de modo com intensidade, com vontade, com equilíbrio, para as coisas ficarem do nosso copinho. Senão a gente vai, reencarna, os copinhos do mesmo jeito, bate cabeça, desencarna, reencarna, os copinhos igual, pouquinha coisa mudada. Né? E daí passou uma encarnação e nós estamos aí com os mesmos copinhos. Então assim, quando eu faço com vontade, empenhado com a vontade, eu não preciso sofrer, não preciso doer para eu entender. Essa é a grande sacada. Né? O que pode acontecer? Isso aqui era para ser uma estrada, né? Acharam que era intestino. Era para ser uma estrada. Então assim, tu vai chegar no mesmo lugar que eu, que ele, vai. É que nem essa atividade de hoje aqui. Era 8 horas que começava. Beleza. Teve uns que chegaram 1 hora antes. Teve uns que chegaram meia hora antes. Tem outros que chegaram 15 minutos, tem uns que chegaram 10. Tem uns que chegaram atrasados. Tem uns que nem chegaram aí. Vieram por caminhos diferentes. Então o caminho da culpa, da estagnação, de achar que não dá, só ou muito lá ou muito cá, faz tu vai chegar. Só que tu vai dar muitas voltas, não precisa, vai gastar combustível, pneu, negócio todo. Tu vai chegar. Só que às vezes já chegou, parece que já foi. Eu disse, não, na próxima, que hora é mesmo? Não, hoje não, saber. Né? E se tu fizer, conforme nós estávamos conversando, é uma estrada reta. É uma estrada reta. É mais suave. Não precisa doer. Às vezes a gente traz lá de outras concepções essa ideia, que é preciso sofrer, se flagelar para avançar. Não precisa, se a gente usar esse recurso. Tranquilo? Então era essa, mais ou menos, era essa a ideia de mostrar essas reflexões agora para ver se a gente contextualiza isso na nossa vida e isso traz algum resultado e vai uma coisinha pro papinho. Né? Vai uma coisinha pro papinho aí e a gente já vai ver cada vez com mais lucidez. Tá certo? Muito obrigado pela atenção.